Olá, paz e graça a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis. E hoje eu quero trazer uma mensagem que Deus havia colocado no meu coração para pregar logo cedo, mas eu não tive condições de pregar, tive aqui os compromissos da igreja, né? E amanhã também eu vou trazer a mensagem do Espírito Santo, que eu estou pregando hoje, que eu falei sobre nós temos paz, né? Que a paz que Jesus nos dá é diferente. Então amanhã no canal, logo cedo, eu vou soltar essa mensagem sobre a paz, tá bom? E o que eu quero falar hoje? Eu estava ministrando, até comentei com uma pessoa agora há pouco, sobre a decisão de José, né? Ele havia tomado uma decisão e também a decisão da Maria. A nossa vida ela é feita de decisões e cada decisão que a gente toma, elas geram circunstâncias favoráveis, contrárias, bênçãos ou não, tá bom? Então eu quero falar sobre isso hoje, mas é muito importante para o canal você curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, compartilhar para as pessoas, mandar para os amigos, porque isso faz o canal crescer e faz com que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Quero agradecer a Deus e a todos vocês. Já estamos com 371 inscritos. Daqui a pouco 400, 500, 1000, 5000. O Caleb profetizou que nós vamos ter 1 milhão de inscritos. Quem sabe, com a bênção de Deus e com a ajuda de vocês, nós podemos chegar lá, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês que comentam, que compartilha, que coloca no status, que põe no Facebook. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vamos para a palavra de hoje? Eu estava comentando até na igreja aqui sobre o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus ele se deu por causa de duas pessoas muito importantes. A Maria, que é muito mais falada, é muito mais citada, mas o José também foi muito importante nesse processo. Porém, o José, ele quase perdeu a bênção de Deus, ele quase perdeu o milagre de Deus na vida dele, de ter tido o privilégio de ser pai de Cristo, de ter se casado com uma grande mulher de Deus, que era Maria, porque ele era muito justo. Lá em Eclesiastes, a Bíblia diz, se você for demasiadamente justo, você vai destruir a si mesmo. O José, como toda pessoa justa, ele era muito perfeitinho, muito certinho. E então ele já tinha todo um plano, idealizado tudo ali, só que o Espírito Santo falou algo para ele que era extraordinário, que era fora do comum. E eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada com Cristo que quando Deus fala com a gente, vai parecer loucura. As pessoas não vão compreender. Eu costumo dizer que Deus não tem cartilha, Deus não tem, sabe, aquele planinho, aquele manual, né, que a vida nos dá, que às vezes nós mesmos colocamos na nossa vida, ou um conjunto de doutrinas de regra de uma igreja, ou de determinado propósito. A vida não é assim. Quando Deus fala através da palavra ou através do Espírito Santo com a gente, ele vai falar coisas que o homem natural não vai entender. Que é andar sobre as águas, é loucura. É dar a volta na muralha e a muralha cair. É loucura. Mas precisamos disso. E o José, ele quase perdeu a bênção do milagre dele porque ele não estava entendendo isso. Mas Deus falou com ele. Quer ver? Ó? Vamos lá. Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, quer dizer, eles eram noivos, né? Achando-se grávida pelo Espírito Santo. O anjo apareceu, falou com a Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Falou, mas como, sendo que eu não conheço varão? Ela estava noiva, né, com o José. E aí então veio toda aquela situação e ela falou, tá bom, cumpra-se minha palavra. Só que aí o que aconteceu? O José estava noivo com ela. E quando a Maria expôs para ele que estava grávida, por mais que o José cresce em Deus e cresce também na Maria, que ela era uma mulher de Deus, o José não conseguiu acreditar que realmente ela estava grávida do Espírito Santo. E o José fez isso. Ó. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar ela, quer dizer, não querendo causar escândalo, porque ela poderia ser morta, apedrada, se ele falasse, ó, eu não toquei nela e ela falou que tá grávida aí e tal. Então a Maria podia ser morta, né? E ele não querendo infamar ela, ele tomou uma decisão, tipo, eu vou fingir que eu tô fugindo, que eu não quero mais essa relação, que eu tô fugindo, eu vou sair, vou falar alguma coisa aí, que a culpa caia sobre mim. O José, ele era tão justo que ele ia puxar a culpa para ele, que ele estaria saindo fora do relacionamento para que a Maria não fosse condenada, né? Sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, de maneira que ele ficasse com a culpa. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi,
não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aqui que eu quero falar algo para você. Às vezes você fala que você é de Deus, que você crê em Deus, mas quando Deus traz uma palavra, traz uma revelação para você, quando Deus fala algo assim, você às vezes não consegue acreditar que é Deus, que é o Espírito Santo falando com você. Porque você vai andar no racional, pisar, por exemplo, né, na rocha firme. E quando Deus chama você para sair do barco e andar sobre as águas no meio da tempestade? E quando Deus chama você para sair da sua casa, da sua parentela, da terra do seu pai e ir para a terra que Deus vai te mostrar, como ele fez com Abraão? E quando Deus chama uma criança, como ele fez com o Jeremias, para enfrentar um povo que era duro, que era o povo de Israel? E quando Deus chama um profeta para profetizar sobre Nínive, que era um povo bárbaro, sabe? Às vezes Deus chama você para missões. Moisés para liderar o povo de Israel, enfrentar Faraó, o exército mais poderoso, o rei mais poderoso da terra, ele com um cajado na mão ali, falando que Deus estava falando com ele para soltar um monte de escravos que o Faraó tinha. Então, às vezes você fala que você crê em Deus, que você é de Deus, mas quando Deus fala para você algo que vai mexer com a sua caixinha, né? Até tem um ditado no mundo, né? Que geralmente os grandes são aqueles que saem da caixa. Na fé é a mesma coisa. Tem gente que quer colocar Deus numa caixinha, ó. Para ser de Deus tem que ser assim, assim, assim. Tipo colocar Deus numa caixa. E Deus não trabalha dessa forma, Deus não trabalha dessa maneira. O José com certeza escolheu uma mulher de Deus, Maria era uma mulher de Deus, ele também era um homem de Deus. Só que aí Deus foi lá e falou, olha, ela vai ser mãe do meu filho, vai engravidar e tal, e vai ser do Espírito Santo. Ele não estava acreditando que aquilo era do Espírito Santo. Essa que é a verdade. Ele não estava acreditando. Porque se ele acreditasse, ele ia obedecer. Não, Maria é de Deus, realmente Deus deve ter falado com ela, ela vai ser a mãe de Deus. Ele não estava acreditando. Então Deus teve que intervir de maneira sobrenatural, né? Enquanto Mateus 1,20, enquanto ponderava essas coisas no seu coração, ele estava sozinho, né? Um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ou seja, é verdade. Ela é uma santa de Deus e o Espírito Santo fez isso. E você tem uma missão. Qual é a missão, José? Você tem que amar e cuidar dessa mulher e esperar o tempo da gestação. Mais interessante, quer ver? 21. Ela, porém, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O profeta tinha dito, né? Eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e será chamado seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Eu costumo dizer, até eu preguei hoje, que quando a gente ama a palavra de Deus, ama o mandamento de Deus, a gente obedece a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo falou no nosso coração. Mesmo que aquilo faça a gente ter que andar sobre as águas, sair do barco, dar a volta na muralha, esperar um certo tempo, né, porque tudo tem um tempo. Olha o que aconteceu, para você entender. Contudo, não a conheceu, não teve relação sexual, né? Enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então José, poxa, você está noivo, ele queria casar logo e ter a vida nupcial, né, ter a vida sexual. Ele não pôde, ele teve que esperar. Ele teve que acreditar, pensa só, nós estamos em 2022. Hoje até teria como fazer um exame de DNA, vamos assim dizer. O José teve que acreditar que foi o Espírito Santo que gerou Jesus dentro da barriga da Maria. E isso, perdoe-me a verdade, isso é loucura. Mas Deus age assim, Deus faz assim. Então, às vezes, o José, ele era um homem de Deus, ele escolheu uma mulher de Deus. Só que ele não estava acreditando que a Maria realmente era a mulher de Deus, porque como a mulher de Deus fica grávida e fala que é do Espírito Santo, ele não estava acreditando. Então, ele não acreditou na palavra da Maria. Ele não estava acreditando em Deus. Então, Deus teve que intervir de maneira sobrenatural. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Há situações na sua vida que você tem que fazer o que é certo. A Maria fez o que é certo. Cumpra-se em mim a palavra do Senhor. E ela estava correndo o risco, quase perdeu o noivo, se não fosse Deus intervir e o José obedecer, ela podia ser morta a pedradas, né? Porque poderia se dizer que ela adulterou ou que ela teve uma relação sexual antes do casamento. Então, ela obedeceu a Deus, ela se arriscou. E o José também se arriscou.
porque ele teve que acreditar em Deus. Por isso que a Bíblia diz que o justo virá da fé. E a fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a prova das coisas que se esperam. E depois o José teve o privilégio de criar Jesus e ver Jesus ali, né, no templo com 12 anos, fazendo milagres e tudo. Ele perderia a bênção, né, se ele não acreditasse naquela palavra de Deus e naquela direção. E ele não acreditou. A Maria deve ter falado para ele e ele não acreditou. Então Deus interviu de maneira sobrenatural para que o José não perdesse, a Maria não perdesse o marido. Ela ia precisar daquele marido, né, para poder cuidar e proteger ela, porque assim, você pode ver que por mais que Deus é Deus, ele institui muito a família, né? O marido cuida da mulher, e a mulher cuida dos filhos e cuida do marido também. Então você vê que Deus falou, não, você não vai ser uma mulher que vai ser assim, vamos dizer, mãe solteira, você vai ter um marido do seu lado, e ele vai ser o pai de Jesus. E o José quase perdeu a bênção. Será que você não está quase perdendo a bênção porque você quer tudo dentro do quadradinho da caixa? Será que você também, né, pegando o caso da Maria, está com medo de falar a verdade, de expor tudo que Deus falou com você, porque talvez as pessoas vão te abandonar, te rejeitar, te deixar sozinha, porque isso pode acontecer. Mas você deve sempre falar a verdade, você sempre deve expor o que Deus falou no teu coração, aquilo que você sente, ainda que você fique sozinho, ou ainda que alguém tente te abandonar, te deixar, ou ainda que você não esteja acreditando, como José também, mas acredite em Deus, e isso vai ser importante para a sua vida. Essa palavra estava fervendo no meu coração, eu comentei aqui um pouco no Natal, eu queria passar aqui para vocês o canal Ativando a Fé. Aliás, esse é o nome do canal, Ativando a Fé. Tem coisas que você não tem como colocar numa caixa, num manual, numa cartilha, porque quando Deus fala de maneira sobrenatural, e fala coisas que são loucas. Dá a volta numa muralha e a muralha vai cair, é loucura. Sair do barco que já estava quase afundando na tempestade e andar sobre as águas é loucura. O Pedro fez isso. Josué deu a volta na muralha. Abraão deixou toda a família dele e foi peregrinar na terra. Uma criança pregando para um povo duro, que era o povo de Israel, Jeremias. Um profeta enfrentando bárbaros e todos os bárbaros se converteram, o profeta Jonas. Enfrentar a nação mais poderosa, um homem com um cajado na mão ali que cuidava de ovelhas, o Moisés. Deus fez isso também. Tirar água da rocha, pão do céu, abrir o mar e tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui horas e horas da Bíblia que Deus fez. Então, às vezes é um convite para o sobrenatural que Deus está dando para você, só que não é fácil. José quase perdeu a bênção dele por não acreditar que aquilo era do Espírito Santo, que aquilo era de Deus. E Maria foi muito firme, muito forte de ter falado toda a verdade e confiado que Deus ia fazer. Ela não podia fazer nada, ela tinha que esperar, porque ela precisava do marido dela, tá bom? Fique essa mensagem no teu coração, o Espírito Santo vai te ajudar bastante. Vamos orar? Pai, o nome do canal é Ativando a Fé, e a nossa fé precisa ser ativada. Que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Deus, ajude-nos de uma maneira muito especial. Ajude-nos a viver pela fé. A tua palavra diz que o justo vive pela fé. Pai, não é fácil. Ajuda-nos na caminhada, ajuda-nos, ó Deus, a acreditar na Tua palavra, no que o Teu Espírito Santo fala conosco, ainda que ninguém acredite, ainda que as pessoas nos deixem, ainda que fiquemos só aparentemente, não estamos só, porque o Senhor está conosco. Ajude essa minha irmã que está passando uma luta, esse meu irmão, esse jovem, esse senhor, essa senhora que ousou acreditar e está vivendo pela fé. Pai, manda milagres, manda bênçãos, manda maravilhas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo, que Deus amplifique os termos, coloque as mãos sobre você, te livre de todo mal, de toda aflição, de tudo que não presta. A bênção de Jabes em nome de Jesus. Gostou da mensagem? Compartilhe, clique, inscreva-se no canal, ajude esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. E eu muito obrigado a Deus e muito obrigado a vocês que acreditam, né, na oração, na palavra, no meu ministério. Tenho recebido tantos feedbacks maravilhosos de pessoas de Manaus, de Santos, de São Paulo, agora aqui do Samambaia, já muitos testemunhos. E muito obrigado a Deus por ter me dado essa graça, essa misericórdia, tá bom? Confie em Deus, que Deus vai mandar anjos para ajudar você, para pessoas acreditarem em Deus, acreditarem em você também, né? Talvez no seu projeto que você tem, no seu ministério, na sua família, na sua saúde. Creia que Deus vai fazer milagres em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, que será amanhã o terceiro fruto do Espírito Santo, a paz que só Jesus pode nos dar. Uma boa mensagem que eu estou pregando hoje, tá bom? Aqui no Samambaia agora às 3 horas da tarde e daqui a pouco 7h30 da noite. Deus abençoe e fique na paz. Tchau.